Meus caras, minhas caras, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu e Dona Julieta estamos muito bem. Bom, como vocês devem ter visto aí pelo título, irei fazer a famigerada review desta Dona Julieta, uma Sport Glide 2022. Só que eu vou fazer um review um pouco diferente, que eu vejo um pessoal fazendo review, né, fazendo uma propaganda da moto e tal. Porém, meu intuito vai ser responder as dúvidas para mim mesmo. Porque quando eu fui comprar a minha moto, eu tinha várias dúvidas. Consultei daqui, consultei dali, né? E eu estava certo, não tinha tomado uma decisão. Eu queria uma Fat Boy. Sempre foi meu sonho ter uma Fat Boy. E qual que era meu intuito? Eu queria uma Special, né? Eu queria uma toda preta, inclusive, né, os garfos, guidão. Eu queria estilo do Pancho argentino, só que em vez de ser fosca, eu queria brilhante. Então eu já tava me vendo colocando lá um Rhino de 2 polegadas, sei lá, um Seca de 16 com 2 polegadas. Esse era o plano inicial, né? Eu não iria pegar uma moto zero, eu ia pegar uma moto usada, porque eu não queria financiar, não queria nada disso. Tinha juntado uma grana e estava seguindo o meu plano. Achei uma primeira moto que já estava bem próximo daquilo que eu imaginava, né? E eu fui vendo algumas motos, tudo, até que um dia no trabalho um grande amigo me chama para ir na Harley, porque ele queria comprar a capa da lanterna da lowrider dele, que ele manobrando na garagem dele lá, encostou num vaso e trincou. E aí nós fomos até a Harley. E aí chegando lá, eu comecei a ver, né? Eu comecei a ver que para pegar uma usada sem financiar nada, eu não conseguiria pegar já uma 107, né? Que era já com a frente nova, que aqui no tanque, esse negócio aqui, ele é metálico, tem aquelas moedinhas, né, furada. Então eu já estava frustrado porque eu queria a frente nova. Aí eu já fui atrás de uma outra que era igual a do Schwarzenegger lá no Exterminador do Futuro, né? Então fui vendo algumas. Tem uma também que parece com uma Road King, né? Que o farol é todo diferente, tem uma capa por cima dele. Então tava vendo tudo isso, aí cheguei lá, eu já tinha visto a Sport Glide também, né? Tinha consultado. Aí cheguei na Harley e fui direto na Fat. Sentei. Nossa, me realizei ali, né? Porque plataforma lá pra frente, comando estendido, tudo do jeito que eu sempre sonhei, né? E tinha Sport Glide, tinha tudo, né? Tinha tudo que é moto. Só que aí já vai uma primeira dica, né?
Se você vai nos primeiros meses do ano, né, janeiro, fevereiro, março, abril, a chance de você conseguir um modelo do ano que você está, ela é menor, até porque os caras têm que vender o estoque, né? Então os caras ficam anunciando e dando condições especiais para as motos do ano anterior. Então, que nem agora, se você for em janeiro aqui, 24, buscar uma moto na Harley, eles vão estar com moto 23. E tem ainda, acreditem se quiser, tem Panamérica 22, 0 km, que eles não conseguiram vender. Então deve estar com condições especialíssimas, né? Bom, então eu cheguei lá, fiz um test ride lá com a FET. E aí o vendedor, né, Johnny, chegou para mim e falou assim: cara, eu descrevi, né, o uso que eu queria e tal. E ele falou para mim, falou: ó, o que você acha da Sport Glide? Por causa dos baús, né, dos alforjes laterais e tal, não sei o que. E eu falei: ó, vou fazer um test ride com ela, né? Fiz o test ride, gostei muito, mas não decidi naquele mesmo dia. E aí eu fui fazer um passeio de moto com um colega que me convidou, né? E me emprestou uma das motos dele, uma FET, do jeito que eu queria. Fiz lá, e aí um outro amigo dele tinha Sport Glide. E eu também peguei um pouco de estrada com a Sport Glide, né? E eu fui me deliciando com a moto, uma moto realmente muito gostosa. O que eu percebo, né, é o tipo de pilotagem muda, né? Então a FET, você tem uma posição que eles chamam de C, né? Então você automaticamente fica com as costas muito inclinadas, assim, né? Os braços estendidos, as costas inclinadas, né? É o estilo, e as pernas lá na frente, né? E eu comecei a pensar que aquilo poderia ser algo não tão bom, por cansar um pouco, né? Como o meu uso, eu rodo bastante, né? Comecei a pensar nisso, tá? E aí eu me encantei bastante pelo Sport Glide. Em relação a preço, muda muito pouco mesmo, assim, né? Se você colocar na ponta do lápis, assim, é muito pouca a diferença de uma para outra, né? Inclusive tem a Lowrider, por exemplo, que a Lowrider acaba sendo a moto de entrada, né? Não sei como que tá hoje, né? Mas a diferença de preço é pequena em relação ao total da moto, tá? Vamos deixar, então, por exemplo, na época, uma era 112, acho que a Lowrider era 112, a Sport Glide estava na casa dos 116 e a FET 118, tá? Então era a proporção, a variação de preço não era grande. Então você consegue pegar tem a Breakout também, que tá na mesma faixa, né? Você vai ter grandes diferenças quando você começa a falar de Ultra, né? Isso se for uma Limited, né? Uma Ultra, uma Road Glide, aí você passa a ter diferenças maiores de 15, 20, 25 mil, depende. Mas CVO, aí está falando de mais de 50 mil de diferença. Então você tem, as motos são muito parelhas assim em relação a preço. E aí o que pega mesmo é o tipo de uso que você vai dar e tudo mais. Então, já falei pra caramba, mas então vamos lá. O que eu vejo de benefícios que a Sport Glide me traz, tá? Então, os dois alforjes eu jamais tiro. Que todo mundo fala, não, porque você tem várias motos numa moto. Você pode tirar os alforjes, você pode tirar o morceguinho da frente, né? Então, vamos lá. Os alforjes são grandes. Parece que não, mas é grande, tá? É grande.
Então eu vou trabalhar todos os dias, eu levo minha mochila com notebook, com minhas coisas, e ela cabe, é normal, dentro do Alforge. Eu coloco o do Alforge da esquerda, né, porque ele é maior, tá? Tem diferença do direito pro né, o lado do acelerador aqui, eu tô chamando de direito, tá? Ele é um pouco menor. E o lado da embreagem, ele é um pouco maior, tá? Tanto para baixo como pro lado. Por quê? Do lado direito você tem o escapamento, então ele come um pedacinho, né? Ele não é tão baixo, e ele também come um pedaço da lateral do Alforge, tá? Então nesse direito eu deixo minha capa de chuva, bota, uma ferramenta ou outra que eu sempre deixo, né? Essas chavinhas estrelas aqui, uma chave Allen, uma chave de boca, alguma coisa para uma pequena manutenção, apertar um parafuso. Isso aqui, ó, solta toda hora esse negócio aqui, me amolece, vibração. Então eu faço isso, deixo lá. E do lado esquerdo eu deixo a minha mochila. Então eu ando sempre sem mochila nas costas. Então isso já dá uma diferença brutal. Quando eu vou viajar com a dona patroa, né, no Alforge da direita já tá as duas capas, tá? As duas botas. Então você vê, cabe, né? E é umas coisinhas a mais. E no da esquerda eu costumo levar o drone, mais uma bolsa com algumas roupas, né? E no CC Bar tem a churrasqueirinha, né? Eu coloco mais uma mochila amarrada. Então eu viajo assim. E o fato desse Alforge caber bastante coisa, então ele facilita muito a vida, mas muito, muito. Nossa. Então exemplo, ó, vou chegar agora na empresa, tiro a minha mochila, guardo minha jaqueta, luva, não cabe o capacete, tá? Não cabe. Mas já deixo tudo na moto. Então vou para um passeio. Chego lá, amarro o capacete aqui, prendo com o cadeado e deixo a minha jaqueta, a jaqueta da dona patroa no Alforge. Ou seja, não precisa ficar carregando nada. Então isso facilita demais, demais, demais a vida, tá? Posição de pilotagem. Você está sentado numa cadeira, né? É mais ou menos a posição que você fica, né? Então costas retas e com o seca, nossa, aí você tá na posição perfeita, que você aguenta várias horas na estrada. Eu fiz uma viagem longa sem o seca-sovaco, né, com guidão original, e o ombro cansa bastante, bastante mesmo, tá? Mas numa Fat Boy cansa muito mais, tá? E então isso você tem que pesar, tá? Motorização, pô, é um 107. Pô, a Fat já vem um 114, né? Uma Lowrider agora vem com 117. Cara, é brutal a diferença de um 117 para um 114, de um 114 para um 107, tá? É muito mais forte, muito. Mas aí é uma pergunta que eu me faço: eu preciso disso tudo, né? Hoje com umas... Nossa, com esse 107 aqui eu tô satisfeitíssimo, tá? Satisfeitíssimo. A moto responde muito bem. Nossa, não tenho o que falar. Não tenho o que falar, tá? Você enrola o cabo aqui, dificilmente você chega a final de cabo. Mas não tem cabo, né? É eletrônico, mas assim, você enrola aqui o acelerador que... Mas jamais você chega no fim. Não chega porque falta coragem e não tem pista, tá? Exatamente. Na cidade, dia a dia, você não vai usar nunca, tá? Nunca. 6 marchas, tá? Então, um conforto absurdo na estrada. Olha eu aí passando o farol vermelho. Então, câmbio de 6 marchas. Moto gira sempre em baixa rotação, né? Então vibração você quase não sente. Ela tem os coxins de motor,
né? Então ela quase não vibra. Isso já é meio que um padrão, né, do Milwaukee, né? Esse tipo de motor, ele já vem com apoio, com coxinha emborrachado. Então mesmo se você pegar a FET, pegar tudo, a FET eu senti um pouco mais de vibração, porque a suspensão dela, ela não é tão macia, tá? Outra vantagem que eu vejo da Sportglide, como ela tem a regulagem, né, da suspensão, você pode deixar ela mais macia, mais dura, você quem decide, né? Então eu já deixo travado ali no 4,5, porque para eu pilotar sozinho eu entendo que é confortável, e quando eu tô com a dona patroa, ela não fica muito molenga, né, de ficar aqueles, né, não fica assim, tá? Então, e aí é cada um, né, porque vai do seu peso, como que você vai andar. Então isso dá bastante conforto mesmo, tá? Vantagens em relação à dirigibilidade da Sportglide versus uma FET, por exemplo, se você tá com essa dúvida. A FET, ela é menos maleável que a Sportglide, tá? Principalmente no trânsito. Então assim, eu faço uma comparação com a galera fica me zoando, mas quem anda depois fala que eu tava certo. Ela tá mais pra uma CG no trânsito do que uma FET, tá? Uma FET, sei lá que moto que ela representa, como ela é, o seu ponto de equilíbrio muda, né? Então como suas pernas estão lá pra frente, você fazer manobras dentro do trânsito, você fica mais inseguro, parece que ela vira menos, tá? Ela vira menos. Então assim, ela é mais maleável que a FET, até para você desviar de obstáculos, assim, ela é muito mais ligeira nesse tipo de manobra, que foi uma das coisas que eu percebi no test ride, e hoje tá comprovadíssimo para mim, né, em relação a isso, a desviar e tal. Ela é mais mais ágil nesse sentido, tá? E quando você coloca um seca, fica mais ainda, tá? Que o volante reage muito mais rápido, né? Porque você tá com uma alavanca maior, tá? Então ela é bem ligeira mesmo no trânsito. Eu só não fico que nem um motoboy, alguma coisa do tipo, porque ela tem os alforjes, então ela é mais larga, né? Então você não consegue ter essa maleabilidade, essa flexibilidade, essa agilidade, tá? O vídeo vai ficar um pouco longo, pessoal, porque eu quero detalhar mesmo aqui, né? Quero por uma riqueza maior de detalhes aqui para vocês, tá? Vamos a pontos negativos da Sportglide, que eu também acredito que uma FET, tá, também tenha, que talvez uma Lowrider não tenha, tá? Sportglide, eu vou por uma ordem assim, que é a distância do chão, beleza? A Fat Boy é a mais baixa, seguida da Sportglide, e a mais alta é, sem dúvida nenhuma, a Lowrider, tá? Então o que você percebe? Hoje eu não sinto mais, tá? Hoje eu já tô habituado, então eu não sinto mais. Mas quando eu peguei, eu raspava a base da moto aqui, né? O chassi da moto. Eu raspava em tudo que é lugar, mas até para passar em lombada eu raspava, né? Eu não tava acostumado, não sabia a altura, né? E não sabia como fazer, onde passa, onde não passa. Meu, até para subir na calçada eu raspava. Cheguei a contar uma vez aqui uma história que eu tinha pego a moto, ela não tava nem com placa, né? Eu tinha pego a moto, a placa não chegava. E eu tenho um golzinho quadrado, né? Que de puro só a pintura. E ele quebrou. E aí eu chamei o guincho, né? E pra acompanhar eu fui com a moto. Fui lá no mecânico.
Chegando no mecânico, não tinha como parar, avenida muito movimentada. Tá, vou subir na calçada aqui, parar no cantinho ali, tá suave. E tinha uma árvore na calçada com aquelas raízes, né, um pouco pra fora. Vocês não vão acreditar, eu consegui entalar a moto. Mas entalar que eu desci sem pôr o pezinho, assim, a moto ficou paradinha. Aí toca eu lá chamar os mecânicos lá pra me ajudar a desentalar a moto. Imagina, uma 350 kg. Precisamos de 5 pra tirar a moto de onde ela tava, né? Então isso foi o que foi acontecendo, né? Porque raspava. Então assim, vários locais aqui na cidade, né? Lombadinha, essas lombadinhas mais assim de rua pequenininha, parece aquelas caseiras. Isso é louco, aquilo ali é terrível, terrível. Então você começa a aprender como passar e tudo mais, né? E eu acredito que com a Fat Boy seja a mesma coisa. Com a Lowrider, mais tranquilo. Então onde que você vê dificuldade? Estrada de chão, né? Essas estradinhas de chão, se tiver muita erosão de água, você vai sofrer. Mas isso vai sofrer com a Fat, você vai sofrer com a Sport Glide. Com uma Lowrider você sofre menos, tá? Então você tem de fato algumas limitações, tá? Significa que não dá pra pegar? Dá sim, você só tem que tomar um certo cuidado. Então assim, aquelas estradinhas que tem muita pedra, você vai sofrer, né? E aí o risco de você furar ali o cárter, alguma coisa do tipo, existe, né? Então tem pessoas que colocam até uma chapa embaixo, né? Vende na internet. O pessoal pega, adapta lá e coloca uma chapa embaixo para evitar isso e tal, né? Então esse eu acho que é o grande ponto negativo da Sport Glide, tá? Ponto negativo. Bom, a minha já tá com seus quase 17 mil quilômetros rodados, tem menos de um ano, né? Eu rodo pra caramba mesmo. E só manutenções da própria Harley, né? Então ela já fez a terceira revisão, né? Que a primeira é 1.600, depois é 8.000 e 16.000. Não tive nenhuma manutenção, nada na moto quebrou, nada, definitivamente nada. Moto, eu faço um uso intenso mesmo na moto, tá? Não precisei até o momento trocar tem pastilha, que eu acho muito estranho. Isso tá durando demais, tá? Então ela não tem custo de manutenção, pelo menos uma zero. E eu acredito que até uma moto seminova aí, então tô dando a dica, né? Pô, você não quer ir pra zero, ó, tô falando, a minha tá com 17, tá perfeita. Uma moto feita para durar, sem dúvida, né? Nas revisões eles fazem todos os reapertos necessários, né? Então nunca soltou nada. E talvez um outro ponto para colocar aqui, né? Como ela tem ABS dianteiro e traseiro, a segurança é absurda. O que acontece? Você estranha um pouco o ABS traseiro, tá? Eu vou tentar representar aqui, ó. Eu vou frear com tudo, ó. Agora aqui ela não fez, né? Quando você tá com uma marcha mais alta e você vai usar o freio de uma forma mais enérgica, você sente que a primária dá uns trancos, ela fica tac, 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 né? Então isso assusta, né? Na primeira vez que você vai fazer e tal, ela dá uma assustada, tá? A questão do neutro também, que é um problema para todo mundo que tem Harley, né? Eu digo que ela, no início, você vai se matar para tentar achar o neutro, né? Não perca a paciência, porque você vai né? Então assim, o neutro vai entrar nas horas que você não precisa, né? Você tá no trânsito, você tá saindo de primeira, vai passar a segunda, entra o neutro. Isso vai acontecer muito, meu Deus do céu. Mas depois você vai pegar a manha.
Então já era, pegou a manha, já era. E toda vez que você regular a embreagem, né, então você vai para uma revisão, regula a embreagem, você tem que se achar de novo na moto, né? Mas isso é até a piada, né, que todo mundo faz, né? Todo mundo que tem Harley, essa é a piada, né? Outra coisa, com 17 mil, né, que nem a gente brinca, ela não ficou mocinha, né? Ou seja, não vazou óleo ainda, né? Então tá perfeita, tá? Então, se eu acredito que posso ter respondido aí algumas dúvidas, eu queria muito fazer esse review comparativo, né? Até porque a gente fica cheio de dúvidas aí, tá? Mas a minha dica é essa. É uma moto imponente, é uma moto bonita demais. Então, se você tinha dúvidas, espero ter ajudado. Beleza? Vejo vocês no futuro.